Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a unidade 6, que é a organização, uma complementação, ainda no conteúdo do segundo bimestre, uma complementação às organizações. Vamos falar hoje sobre as organizações nos novos tempos. Então, podemos dizer que existem 4 mudanças de paradigma que têm tido um impacto, ou seja, sobre um impacto, um efeito, né, sobre as organizações nos dias atuais. Na verdade, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Quais seriam essas 4 mudanças? A primeira, a gente trabalha com novas tecnologias. Segunda, o novo ambiente empresarial. A terceira, nova empresa. E a quarta, nova ordem geopolítica. A primeira, quando a gente fala em novas tecnologias, nós estamos tratando de novas metas para a tecnologia de informação, computação em rede, aberta e centrada no usuário. Quando nós falamos de um ambiente novo, levamos em consideração o mercado dinâmico, aberto e competitivo. Quando se fala em nova empresa, lembra da organização aberta, atuando em redes e fundamentada na informação. E quando se fala da nova ordem geopolítica, nós estamos trabalhando a realidade mundial aberta, volátil e multipolar. Bom, falando nisso, nós vamos agora distinguir o modelo mecanicista do modelo orgânico. Na realidade, nós já fizemos isso em outras aulas. Aqui é só para ficar bem nítido para vocês essa mudança, né? Como esses modelos se alteraram, como eles se alteram nessa nova era. Então, mecanicista. O mecanicista é um modelo de Taylor. Quais seriam as características principais desse modelo? Tarefas bem definidas e distribuídas, as decisões centralizadas lá na cúpula da empresa, as comunicações e interações são verticais, que nós já vimos também, a lealdade à empresa e a obediência aos seus superiores, hierarquia clara de controle e coordenação, ou seja, a existência de burocracia. Esse é aquele modelo tradicional, a gente chama de modelo mecanicista. Nós já vimos várias estruturas pertencentes a esse modelo. E o orgânico? O orgânico nós temos características, o ajustamento contínuo e redefinição de tarefas com base no conhecimento, as decisões são descentralizadas, interações e comunicações em qualquer nível, de acordo com a necessidade do processo, envolvimento e compromisso com os fins da organização como um todo, e o sistema estratificado de acordo com o nível de conhecimento e especialização. A gente chama isso de tecnocracia, ou seja, a especialização passa a ter uma ênfase muito mais importante. Nós também vimos isso nas aulas anteriores. Agora vamos falar um pouquinho do modelo dessa gestão contemporânea. Adocracia. Esse nome nós já comentamos também, e hoje vamos trabalhar um pouquinho mais sobre ele. O nome vem do termo ad hoc, que em latim significa para o propósito específico, e representa uma organização moldada de acordo com as necessidades e os objetivos que vão aparecendo, que vão surgindo no dia a dia. Essa ideia, ela vem inspirada nas ideias da organização flexível e adaptativa, ou seja, no que nós estamos vivendo hoje, ela é extremamente importante para enfrentar a pandemia, por exemplo, para que essas empresas consigam se adaptar à nova realidade. Vamos falar agora algumas características. Tem um baixo formalismo do comportamento, pequena padronização de procedimentos, né, uma vez que a inovação é o principal foco dela. Os papéis não têm uma definição muito clara, existe descentralização, e essa descentralização ela é seletiva. A organização do trabalho é fundamentada em equipes, essas equipes devem ser especializadas. Existe um mecanismo de relacionamento de equipes, então parte do trabalho gerencial é coordenar essas equipes. Nós vimos isso também em alguns modelos de estruturas.
existência de mecanismos de relacionamento de equipes, eu já cheguei a falar isso, né? A transferência do poder da equipe para a equipe especializada, ou seja, esse poder, ele vai estar centrado agora em quem possui especialização dentro dessa equipe. A especialização horizontal do trabalho, não vertical, tem um alto custo de comunicação, também é uma característica, e a cultura é baseada em valores democráticos e não burocráticos. Essas são as características principais da adocracia. Um bom exemplo de adocracia são as empresas de tecnologia. Seria um ótimo exemplo, pois essas estruturas elas não podem ser engessadas, então elas acabam permitindo a evolução e o crescimento natural. Aqui foi o que nós falamos agora, né? A adocracia e as suas características. Lembrando, inspirado nas ideias da organização flexível e adaptativa. Agora nós vamos ver funções da OSM com as novas tendências organizacionais. Como é que ficariam essas funções com essas novas tendências? A função da OSM, ela utiliza-se de teorias, de técnicas e procedimentos que vão evoluindo constantemente. Isso em paralelo com os avanços verificados também na teoria das organizações e nas tecnologias de informação e comunicação mais modernas. Estratégias de atuação e análise organizacional. Então, como é que seriam as estratégias de atuação e essa análise organizacional? Bom, aqui, essa análise organizacional, ela pode abranger um ou mais aspectos, tá? Dos termos que eu vou relacionar abaixo. Então, tem lá, análise organizacional abrange um ou mais aspectos. Então, vamos lá. Primeiro, análise estratégica. O que significa essa análise estratégica? Quando são examinados a missão, a estratégia, ou seja, a direção determinada pela organização com respeito a mercados, produtos ou serviços e resultados financeiros, e os objetivos e metas organizacionais. Então, essa é a análise estratégica, é o que ela se propõe. A outra seria a análise da estrutura organizacional. Essa corresponde ao conjunto de responsabilidades, autoridade e relação entre pessoas de uma organização. A ISO 9000 trabalha isso. Análise de processos. Essa podem ser vistos como conjuntos de atividades interrelacionadas que convertem insumos, os insumos são as entradas, e em produtos, e esses produtos são considerados as saídas. Nós também já vimos isso nos processos, dentro dos sistemas. Bom, agora vamos passar para uma nova questãozinha, já que nós sabemos que essa análise organizacional, ela pode abranger mais de um aspecto, né? Ela pode ter essa análise estratégica, juntamente com a análise da estrutura organizacional, juntamente com a análise de processos. Aí nós vamos ver a importância. Por que planejar? Qual seria a importância do planejamento? Bom, tem uma frase clássica que diz o seguinte: se você não souber onde pretende chegar, qualquer caminho serve. Portanto, deve-se considerar que o planejamento é a condição básica para o sucesso de qualquer trabalho que procure a melhoria da qualidade. Esse planejamento deverá ser feito nas diversas etapas da cadeia de fornecimento de um produto ou serviço, isto é, desde a pesquisa de mercado, o projeto, o fornecedor, até a loja que fornece esse item ao consumidor ou cliente. Portanto, fica claro que a qualidade somente será seguida se ela for planejada e que esse planejamento deve ocorrer de forma organizada, ou seja, dentro de uma sequência de eventos já pré-determinadas. Então, o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. Quem fala sobre isso é Peter Drucker. Acho que ele conceitua bem planejamento.
Bom, agora vamos ver um pouquinho sobre a questão da qualidade junto com esse planejamento. Então, o planejamento ele provoca modificações em pessoas, em tecnologias e sistemas. E através desse planejamento que é possível alcançar as metas. Bom, dentro desse planejamento, nós vamos ver o conceito de qualidade. Então, a qualidade não acontece sem planejamento. Esse é um ponto que deve ser muito bem observado. Então, não existe qualidade sem planejamento. Nós encontramos na ISO 9000, a versão, por exemplo, de 19.941, a seguinte definição para qualidade. Tem várias definições. Essa é uma boa definição. Totalidade de características de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas ou implícitas. Também é interessante acrescentar algumas das observações listadas no corpo da própria norma. São várias. Eu vou ler algumas, vou citar algumas para vocês. Uma situação contratual ou uma área regulamentada, tal como a área de segurança, as necessidades são especificadas, enquanto que em outras áreas, necessidades implícitas devem ser identificadas e definidas. Em muitos casos, as necessidades podem mudar no decorrer do tempo, o que implica em revisões periódicas dos requisitos para a qualidade. As necessidades são traduzidas normalmente em características com critérios específicos. As necessidades podem incluir, por exemplo, aspectos de desempenho, facilidade de uso, dependabilidade, que é a disponibilidade, confiabilidade, né? Segurança, meio ambiente, aspectos econômicos e estéticos. Ou seja, a qualidade é adequação ao uso. Por isso que o planejamento é tão importante. A qualidade ela vai significar a ausência de deficiências. Então, imagina conseguir a ausência de deficiência no processo sem planejar. É impossível. Podemos citar também outros autores, né, que têm essa perspectiva de definição sobre qualidade. Por exemplo, o segundo Nigel Stalk, um especialista na área de manufatura, ele define qualidade como fazer o certo. E assim por diante. Então, nós temos vários administradores que vão definir qualidade de forma diferente. Então, vocês vão encontrar várias definições. Por exemplo, para o consumidor, qualidade de um produto é um produto que é bom, por exemplo, excelente, e que melhora a sua vida, que satisfaça as suas necessidades. Para o produtor, a qualidade pode ser... O produtor pode ser que ele utiliza, por exemplo, matéria-prima mais confiável, que a sua qualidade de mão de obra também é exemplar, e assim por diante. Ou seja, o mais importante aqui é entender que a qualidade, ela não existe sem o planejamento. Então, por que qualidade? Essas são as duas questões que eu deixo para vocês analisarem essa aula. Por que qualidade e o que é qualidade? Bom, 10 diretrizes para o futuro imediato da gestão da qualidade. Então, aqui eu coloquei as 10 diretrizes, de acordo com o autor. O que antes era diferencial, hoje passa a ser pré-requisito. Exemplo, domínio de inglês, por exemplo, familiaridade com aplicativo e ferramentas de informática ou de comunicação. Hoje é impossível viver sem, principalmente na geração de vocês. O consumidor ganhou voz, ele se fez ouvir. Então, ele berra por meio das redes sociais e a empresa não tem como fazê-lo calar. Vai precisar ouvi-lo. Que exemplo a gente pode usar aqui? Eu lembrei do Reclame Aqui, que é um ótimo exemplo, né? De onde o pode realmente colocar sua voz e colocar isso no LinkedIn, colocar essa informação no seu Facebook e assim por diante.
O número de intermediários nas transações entre demanda e oferta tende a ser zero. Isso também é outra realidade, e nós estamos, atualmente, então, nós vivenciamos isso o tempo todo nessa pandemia. E nos mostrou que isso já vem crescendo, mas que agora é uma necessidade sem precedentes, né? Necessidade de criar, logo, a necessidade de criar estruturas, processos de gestão e operações cada vez mais enxutas para compensar eventuais custos de intermediação, que os aplicativos como o Uber, por exemplo, não têm. Então, imagina, uma empresa, o Uber já foi criada nesse sistema. Mas imagina uma empresa que tem vários intermediadores e agora, quer dizer, tem um custo alto, mas agora ela tem que se adaptar que as relações entre demanda e oferta, os intermediários podem ser nulos. Quando você entra, hoje você não pode ter contato. Então, se eu entro numa internet e compro um produto, eu fiz isso tudo sozinho. Então, isso, a gente tem que pensar muito nisso, e como isso avançou. Pessoas que nunca compraram hoje estão comprando, porque nós não temos outra alternativa, né? Pelo menos não tínhamos até o momento. Isso acelerou o processo. Exemplo, aqui eu coloquei um outro exemplo, como propagandas do tipo mais por menos, eficiência crescente, não haverá espaço para ineficiência. Isso é um fato. Nós vemos isso o tempo todo. A quarta, agilidade nas ações da empresa. Um exemplo, monitorar concorrentes continua sendo crítico. Sim, sempre muito difícil. Mas é uma coisa importante. Quanto mais ágil as ações dessa empresa, mais adaptável ela se torna aos novos tempos. Então, se ela foi ágil, ela conseguiu responder a uma demanda distinta agora, nesse momento. Né? Conseguiu se adaptar à pandemia, o que o mercado agora exige. O bom atendimento, ao invés de sair da moda, tornou-se ainda mais importante, sobretudo em serviços. Aqui, isso é super importante. Você não tem mais intermediários, mas o seu site tem que ser muito bom, você tem que acompanhar esse serviço muito bem e dar o retorno a esse consumidor. Aqui o exemplo tem hotéis.com, por exemplo, que já faz isso em relação aos hotéis, né? E o Airbnb, quando você... O hotéis.com, na verdade, ele já trabalha como Airbnb. Então, tem que se prestar muita atenção, né? E como é realizado hoje essa oferta para os clientes, como é que a demanda se comporta. Eu posso dizer que tem alguns anos que eu viajo, e quando eu viajo, eu sempre uso Airbnb. E quando eu não uso Airbnb, eu uso hotéis.com, que é a mesma coisa. Sempre alugo apartamento, porque o custo é muito menor. Então, o atendimento é tudo, de como ele vai responder, se eu tiver um problema, como é que esse órgão que eu procurei, essa organização que eu procurei, vai me responder. E é tudo online mesmo, porque eu não vou falar com ninguém, né? Eu não tenho acesso às pessoas. Então, isso tem que ser muito bem organizado, com muita seriedade. A atenção 6, atenção permanente à qualidade de vida, sustentabilidade e impacto social das ações dessa empresa. Gente, isso é super importante. O consumidor hoje, esse impacto social aqui, essa questão da sustentabilidade, e na Europa, então, essa tendência, isso já é uma realidade, né? No Brasil, isso vem crescendo. As empresas que não se preocupam com essa questão da sustentabilidade, com o impacto social que ela causa na sociedade, gente, são empresas, se elas não procurarem ter uma imagem saudável, elas vão perder clientes. Isso é visível. Às vezes as pessoas preferem pagar mais numa empresa que ela sabe que é saudável, ou seja, que pratica sustentabilidade, do que uma empresa que não pratica. E isso está cada vez mais presente. Após a pandemia, acredito que vai ser que vai acabar sendo uma questão prioritária mesmo, e mais disseminada ainda. 7 soluções práticas e simples. Exemplo que eu coloquei aqui, manual de operação agregado à própria operação. Bom, isso seria a coisa mais certa a se fazer, né? Se você muda com muita facilidade, você tem que estar preparado para essa mudança e informar isso de forma correta. Por isso que é muito importante você ter um manual de operação e estar agregado à própria operação, que é exatamente o que se faz. Então, se ele muda, isso também muda o tempo todo. Nada disso é engessado. 8 seria inovar sempre, sem perder contato com as características culturais do consumidor. Ou seja,
Essa inovação, ela sempre tem que respeitar a cultura do consumidor. Então, regiões, isso tudo é super importante. Exemplos contínuas revisões novas do iPhone, por exemplo. Ele atende um público que está cada vez mais exigente e ele tende a fazer essas inovações em busca do atendimento desse cliente. A gente tem que lembrar dos stakeholders, que são super importantes, né? Está mais ou menos aí, nessa visão. 9. A comunicação é feita sempre usando linguagens pelas quais o consumidor tem gosto, domínio e confiança. O exemplo disso é o WhatsApp, né, gente? As pessoas usam isso o tempo todo. Você não usa nem telefone mais, quase tudo você resolve pelo WhatsApp. Agora, né, volto a falar, na realidade que nós estamos vivendo hoje, a gente se identifica cada vez mais. E o 10º foi classificado como um novo conceito da qualidade. Opções para viabilizar a relação entre organização e o mercado. Bom, isso é uma realidade, porque a gente tem que lembrar que qualidade é sinônimo de decisão. Você não tem qualidade sem planejamento e você não toma decisões sem se planejar. Então, esse novo conceito da qualidade, ele está ligado a essa relação, como a organização e o mercado se interagem. E isso que é muito importante. Em momentos de crise, isso é mais importante e fica mais nítido ainda. As empresas que estavam preparadas para enfrentar qualquer tipo de crise, né, já estavam envolvidas, já pensavam nesse sentido, se deram muito melhor, né, estão muito mais bem preparados, ou seja, o consumidor sente isso, visualiza isso. De que empresas que não estavam inseridas essas organizações não se inseriam nesse novo mercado, e muito engessadas, e uma dificuldade muito grande de se inserir nesses novos padrões, né? E o consumidor identifica isso claramente. Bom, eu deixei alguns exercícios agora de aprendizagem para vocês. Esse exercício não vale nota, tá? A gente apresenta na próxima aula, corrigindo só as questões. Esses exercícios esses exercícios já estão disponíveis para vocês. Eu vou colocar no ambiente de sala de aula virtual. Então, é só responder para... São exercícios de aprendizagem, né? Desse conteúdo, tá bom? Próxima aula, a gente corrige esses exercícios e entra num novo conteúdo. Eu estou deixando hoje para vocês também, postado no ambiente, atividade avaliativa, valendo 5,5 pontos, equivale à prova de vocês do segundo bimestre, e vocês vão ter mais de 30 dias para fazer. Eu estou postando hoje, dia 25, está no ambiente de aprendizagem da aula de hoje, mas vocês podem postar até o dia 30/6, tá? Prazo máximo. Depois teria que ser uma atividade substitutiva. Entraria com pedido de atividade substitutiva quem não conseguir postar até o dia 30/6, porque a gente está encerrando, né, as nossas atividades no final do dia... No dia 30/6, quer dizer, não encerra não, mas dia 30/6 seriam as nossas provas. Até dia 30/6 seriam as nossas provas. Por isso que eu deixei essa data como data final, né? Vocês podem ir postando, mas é a data final para vocês postarem a atividade. Que não é essa, tá? A atividade já está lá disponível. Chamada de atividade V1, de verificação 1, que é a que vale 5,5 pontos. Ainda vou passar para vocês, na próxima aula, atividade que vale 4,5 pontos, tá bom? Alguns alunos até já têm, porque fizeram uma apresentação. E assim por diante. Eu vou passando. Esses 4,5 pontos, eu vou deixar uma atividade, mas muitos alunos, os alunos que estão conseguindo assistir às aulas, acompanhar as aulas, eles já podem ir encerrando essa atividade, que é de 4,5 pontos. Mas também não tem prejuízo nenhum para o aluno que não conseguiu, né, assistir às aulas, porque ele pode entrar no ambiente e fazer. Eu vou postar a próxima semana, tá bom? Agradeço a todos, um ótimo estudo para vocês, e encontro vocês à noite. Obrigada.